O tema dessa noite é a jornada cristã. Quando falamos de jornada, imaginamos um caminho. Jornada, todos que conhecem a Cristo vão ter que percorrer. Uma hora ou outra, você vai ter que percorrer a jornada. A jornada representa a sua caminhada. A jornada representa a sua missão. A jornada representa o motivo pelo qual você foi criado por Deus. O seu propósito. Em um tempo em que nós vivemos a busca da satisfação pessoal, as pessoas querem satisfação pessoal, buscam, trabalham para ter uma satisfação pessoal. As pessoas estão em busca do prazer. Vivemos a geração que eles chamam de geração que era Z, agora já é Y, em que nós estamos vivendo dias em que as pessoas elas vivem para serem felizes. E onde está o erro em ser feliz? Não tem erro na nossa, quando nós desejamos ser felizes. O grande problema é que muitas vezes a satisfação carnal, 99% das vezes que eu satisfaço a minha carne, eu estou desassociado à vontade de Deus. 99% em que eu busco a minha própria satisfação, eu estou desassociado daquilo que é a satisfação que Deus tem para a minha vida. E por isso que nós vemos que quanto mais as pessoas buscam satisfação, menos elas encontram. Por isso que há pessoas ricas que não dormem sem tomar um antidepressivo. Por isso que há pessoas que têm tudo o que um ser humano pode querer ter, porém, ainda assim não estão satisfeitas. Ainda assim se sentem vazias, porque elas não encontraram a jornada de Deus para elas. Elas não encontraram o propósito de Deus para elas. Olha o que diz no Salmo 139. Salmo 139, no verso 16. Abra lá. Salmo 139, verso 16. Quem achou, diga amém aí na live. Diz assim, ó: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Em outras versões, teus olhos viram o meu embrião e prefixou todos os meus dias, sem que ainda um deles existisse. O que aqui o salmista está falando? Ele está falando sobre uma jornada que Deus escreveu antes dele nascer. Ele era um embrião, ele era uma massa informe no ventre da mãe dele, e Deus já tinha escrito os dias. Deus já tinha feito um caminho para ele trilhar, uma jornada para ele trilhar. O grande problema é que quando eu busco só satisfação individual, quando eu busco uma satisfação própria, como acabei de dizer, 99%, se não 100%, eu acabo indo buscar o que eu quero e não o que Deus escreveu para mim. Quem está acompanhando? Quem entende isso? Quem está entendendo o que é uma jornada? Uma jornada escrita por Deus, uma história escrita por Deus. E nesse momento, nós temos uma geração doente. Temos ou não temos? Uma geração que está doente. Não só de coronavírus. Uma geração doente, uma geração egoísta, uma geração que não se preocupa com o próximo. Agora está tendo que acontecer isso para as pessoas se preocuparem mais, porque antes ninguém se preocupava. Cada um vivendo a sua própria vida. Um puxando o tapete do outro para ter uma posição melhor na empresa. Pai matando filho, filho matando pai. A geração mais doente. A geração que não consegue passar por sofrimentos. Estamos vivendo a geração em que o pai dá tudo que o filho quer. E esse filho, ele é tão mimado que ele cresce e não sabe o valor das coisas. Essa geração não conhece a jornada de Deus.
E o grande desafio de você ser um cristão não é você ir para a igreja evangélica. Ir para a igreja qualquer um vai. Você pode estar indo para a igreja evangélica e ainda não saber a tua verdadeira jornada. Você pode estar indo para a igreja evangélica e ainda assim não saber o teu propósito. E ainda assim sair dela vazio. No momento em que Deus te falar não em algo que você pedir, ou mandar você esperar, você já sai com cara feia e não volta mais e fala que para você não funciona. Como um filho mimado que o pai dá tudo e que não valoriza as coisas. Quando você acha o propósito e a jornada de Deus, você encontra a felicidade verdadeira. Você se torna uma pessoa plena, uma pessoa completa. Tudo começa a fazer sentido para você. E você começa a ouvir a voz de Deus. Como é bom quando nós entendemos e conhecemos a nossa função no reino de Deus. Como é bom. Como é bom quando nós estamos na jornada que Deus escreveu de antemão, ainda quando nós não tínhamos nascido. Como é bom. É como quando a gente encontra uma função, a função de um determinado objeto. Então, quando você descobre que um martelo ele foi feito para bater um prego, olha que maravilha. Experimenta pegar o celular e bater um prego para ver o que vai acontecer. Você vai usar ele de uma forma errada. Assim é. Qual é o teu propósito? Você já parou para pensar nisso? O dia que você encontrar o teu verdadeiro propósito, a verdadeira jornada que Deus escreveu para você, tudo vai fazer sentido e você vai começar a ouvir a voz de Deus. É como se você colocasse um fone no ouvido. Aliás, eu ganhei um fone da minha mãe ontem, lindo. Um foninho que agora eu vou correr com ele. Que ela me deu um fone. Na verdade, eu acho que ela estava se redimindo. Porque eu fui na casa dela. Porque olha, queridos, o diabo tá furioso. Tava falando com o pessoal aqui. Estava eu aqui correndo atrás das coisas da igreja. Porque, meu Deus, a reforma, quando você acha que vai terminar, nunca termina. Mas é uma jornada, né? E fui ao banco. E quando fui sair do banco, não vi aqueles... Tava no ponto cego do retrovisor, não vi aqueles pininhos de ferro. Acabou com a minha porta. Ah, meu Deus, a minha vontade era de xingar. A vontade que muitas vezes, quando a gente passa por situações assim, é de desistir. O que eu fiz? Fui lá, em Osasco, um amigo meu, ele fez um preço camarada, que só em Osasco tem. Se precisar eu te indico, um funileiro. Ele arrumou o carro, eu peguei em 2 dias. Aí quando cheguei lá, tinha que ficar, não ia voltar pra cá, né? Fiquei lá na casa da minha mãe um pouco. Aí ela me emprestou um fone pra eu correr, que agora eu tô atleta. Ela me emprestou um fone, só que ela me emprestou um fone que eu não ouvia, um fone que não funcionava. Aí eu fui, não ouvi nada na corrida. Quando eu voltei, eu falei, você me deu um fone, não tô ouvindo nada. E eu tenho um aplicativo de corrida que ele me fala o tempo que eu tô. Então, 20 minutos. Muito legal o aplicativo. Quando você tá no... Você correu 20 minutos, 2, tantos quilômetros, e o seu ritmo tá... Agora o meu ritmo é de gordinho, meu ritmo, né? Antigamente o meu ritmo era 4 por quilômetro. Agora você está no ritmo 7 minutos por quilômetro. Ritmo de gordo. Aquele ritmo quase parando, né? Mas tudo bem, pelo menos está correndo. Mas é muito legal. A mulher te fala, ela para tudo que você está ouvindo, ela fala. Só que como estava muito baixinho, eu não estava sabendo onde eu estava, quantos quilômetros tinha corrido, quanto tempo tinha corrido. Cheguei lá, falei para ela, mas você me deu um fone que não funciona. Aí depois ela comprou um fone sofisticado para ela. Aí ela, antes de eu ir embora, como eu suportei, tá vendo? Como eu suportei a luta, ela foi e me deu um fone daqueles que não tem fio. Aleluia, oh, que bênção. Agora eu tô escutando maravilhosamente bem. Assim é com Deus. Quando você descobre a tua jornada, é como se você colocasse um fone no teu ouvido e Deus falasse tudo o que você vai fazer. É como se quando Deus começa a te dar passo a passo da tua vida. Você não anda mais por si próprio, em busca de satisfação pessoal, própria. Você não anda mais pelo seu bel prazer. Então Deus começa a te falar tudo que você vai fazer. É impressionante. Você sabe cada passo que você vai dar.
No outro dia que você vai viver ainda, Deus já te dá todas as diretrizes, todas as direções. Você não vive mais à mercê do destino, porque a tua vida agora é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E aí você começa a ter uma intimidade com Deus que antes você não tinha. E aí você começa a andar e tudo começa a dar certo, tudo começa a fazer sentido para você. E eu quero declarar em nome de Jesus que a partir de hoje você vai encontrar a tua jornada e Deus vai começar a te dar o passo a passo. Talvez você está assistindo isso e pedindo um sinal, talvez você está assistindo isso e pedindo uma resposta de Deus, talvez você está assistindo isso e falando: pastor, era isso que eu precisava ouvir, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma palavra. E Deus já está te dando, que é uma jornada, Ele tem uma jornada para você. E se você achar o teu propósito e andar naquilo que Deus tem e naquilo que Deus escreveu, você vai começar a ouvir a voz de Deus e vai saber tudo o que você precisa saber. Posso ouvir um amém? Óbvio que durante essa jornada, quando falamos de jornada, dá a impressão que estamos falando só de vitórias. Mas na verdade, a jornada ela não é feita só de vitórias. A jornada ela é feita também de pedras no caminho. Sim ou não? Fala aí na live, quem está acompanhando a pregação. Vou repetir. A jornada também é feita de pedras no caminho. Sim ou não? Acho que a maioria vai dizer sim. Todos vão dizer sim. Aqueles que realmente começam a andar na jornada de Deus, começam a enfrentar os caminhos que Deus tem. São caminhos difíceis. São caminhos de pedras. Muitas vezes são caminhos de sofrimento. Ao ponto de que eu estava pensando, ao ponto de que muitas vezes, ao enfrentar esses caminhos que são nos proposto por Deus, ao enfrentar esses caminhos, a impressão que a gente tem é que não está fazendo mais sentido. Parece que tudo fez sentido quando você encontrou a sua jornada. Quando você começa a caminhar por ela, muitas vezes pela demora de uma bênção, muitas vezes por um revés em alguma determinada área, muitas vezes pelas decepções que a vida te traz, muitas vezes por esperar um reconhecimento que não vem, muitas vezes você começa a pensar e falar assim: será que eu estou no caminho certo? Quem já não fez essa pergunta? Será que Deus está comigo verdadeiramente? Será que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida? Ou será que Ele tem realmente promessas na minha vida? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Quem já fez essa pergunta? Levanta a mão. Será que realmente eu estou fazendo a vontade de Deus? Parece que Deus me abandonou. Salmo 42, que a gente pregou essa semana, na quarta-feira. Tuas ondas e vagas passaram e parece que me esmagaram, me amassaram. Onde está o teu Deus? A tua alma está perguntando, a tua alma está abatida. Só acontece coisas que você muitas vezes não planejou. Só que eu quero te dizer que isso faz parte da tua jornada. O sofrimento faz parte do amadurecimento. O sofrimento faz parte também do que Deus tem para você. Porque Deus não tem para você um dia. Deus tem para você uma história. E essa história, ela também é construída através de habilitações. Ela também é construída através do quê? De dias que não são dias, muitas vezes, agradáveis. São dias de sofrimento, são dias de incerteza, são dias de dúvidas. Você tem mais dúvida do que certezas. São dias que você não sabe o que vai comer amanhã. São dias que você não sabe como vai pagar o boleto. Quando vai passar isso? Dias que o casamento está instável. Contei uma essa semana, né? Quem não ouviu, eu vou contar de novo. O marido e a esposa, jovens da igreja, se casaram. O pastor experiente fez o casamento. Passou uma semana, a mulher liga pro pastor. Essa vocês já sabem, né? A mulher liga pro pastor, fala: pastor, me ajuda, eu não sei o que fazer. Nós estamos em crise. Eu não estou aguentando. Olha, esse homem, ele não é o que eu esperava. O pastor fala: calma, filha. Vocês acabaram de casar, vocês são recém-casados.
tem uma jornada pela frente. Você tem que ter mais paciência. Você precisa ter... O casamento é feito de companheirismo. O pastor deu uma aula para eles de casamento. Aí no final ela falou: tá bom, pastor, mas onde é que eu ponho o corpo agora? O que eu faço? Já foi. Quer outra de casamento, Carla? Você que é cozinheira? A mulher muitas vezes sente que não é reconhecida, não é verdade? As mulheres, aliás, precisam de um prêmio, de um galardão, precisam de uma recompensa de tanto que elas trabalham dentro de casa, não é verdade? Mas diz que um casal acabou de se casar. Aí o marido foi trabalhar, a esposa ficou em casa, falou: quando eles vou fazer 2 sobremesas. Vou fazer um bolo de prato e vou fazer um pudim de morango. Uma torta de morango e um bolo de prato. Aí quando o marido chegou, ela pôs a mesa, jantaram, no fim, pôs a sobremesa, Rony. A torta de morango e o bolo de prato. Ela falou pra ele: amor, eu fiz uma torta de morango e um bolo de prato. Aí ele falou: mas qual que é qual aqui? Não sente que é reconhecida. A torta tão com morango em cima e ele não percebe que ela fez com tanto amor. Talvez ela inverteu, vai saber, colocou o morango no pudim. Não é fácil, as coisas não acontecem do dia para a noite. Haverão arestas, haverão situações que você vai precisar de um aconselhamento com o pastor. O pastor vai te dar as direções para que você possa ter um casamento abençoado, para que você possa, às vezes na vida profissional, saber o que fazer. E isso daí faz parte da tua jornada, faz parte da jornada pro teu casamento, faz parte da história que Deus escreveu. O grande problema é que as pessoas são precipitadas, elas começam a ter atitudes diante das dificuldades, diante do sofrimento, começam a ter atitudes e que depois se arrependem e nunca passam para a próxima etapa e nunca caminham naquilo que Deus tem. E aí, quando eu começo a pecar no sofrimento, quando eu não aceito que a jornada ela passa por sofrimentos, o que eu começo a fazer? Eu atraso o que Deus tem para mim. Quando eu não entendo que a jornada passa pelo sofrimento, quando eu não entendo que a jornada ela exige que eu saiba passar por diversos momentos. Um momento que você acha que foi fácil para Jesus conviver com um cara que ele sabia que ia trair ele? E que Jesus ainda ficava jogando indireta: quem molhar o pão no prato comigo é que vai me trair. E o abençoado ia lá e molhava o prato junto com ele. E todo mundo ficava olhando assim para ele e ele não percebia que era ele. Quantas vezes fazemos, nós que estamos no altar, que somos líderes, quantas pessoas que a gente gasta tempo acompanhando, aconselhando, orando, visitando, vai no hospital, vai em casa, ajuda, aconselha. Muitas vezes não recebe um retorno de ninguém. Eu sou pastor já faz 15 anos, desde 2005, nós estamos em 2020, 15 anos. Poucas pessoas são aquelas que no tempo que são abençoadas, no tempo da crise, são os primeiros que te ligam, mas poucas pessoas já me mandaram alguma mensagem, um e-mail ou um telefonema só para agradecer. E a gente se sente impotente, a gente se sente usado, a gente se sente somente algo que a pessoa usa e joga fora. Eu não estou falando isso para se vitimizar, eu estou falando isso para criar calo. É necessário criar calo. É necessário a gente não ficar esperando as coisas em troca. É necessário a gente saber que a vida é dura. Quantos amigos que a gente achou que nunca ia deixar de ser os nossos amigos, que pensávamos que eram nossos irmãos e que, na verdade, nem se preocupam, nem ligam para saber como a gente está. Eu não estou falando isso por carência de amigo, até porque eu aprendi que o meu amigo verdadeiro é só Jesus Cristo. Eu estou falando isso para as pessoas que estão ressentidas. Eu estou falando isso para você que se casou e de repente a pessoa que você casou não é mais a mesma. Já não é mais a mesma. A pessoa parece que se tornou sua inimiga. A pessoa parece... lembra aquele filme, Dormindo com o Inimigo? Parece que agora você está dormindo com o inimigo, tudo é competição. Um quer falar mais alto que o outro, um quer gritar mais do que o outro. Um não compreende
a situação do outro, só quer a parte boa. É aquilo que o pastor Éder falou. O pastor Éder falou, né? Ainda na antiga igreja. Aquele que não convive, que não consegue conviver com os meus defeitos, não merece as minhas qualidades. É verdade. Só querem a parte boa das coisas. Quantas vezes isso acontece? A história do porquinho e do cavalinho. Diz que o porquinho falou assim pro cavalo, né? Pô, nossa vida é meio diferente, né? É aqui, mas vamos fazer uma amizade. Eles fizeram uma amizade. O cavalo machucou a pata. Machucou, ficou manco. Aí o dono do cavalo falou assim: esse cavalo não serve mais pra nada. Tá 1 ano manco. Se ele não melhorar, eu vou mandar sacrificar. O porco, amigo do cavalo, falou: não, o cavalinho não vai matar o cavalinho, é meu amigo. Chegou no cavalo e falou: ó, você trata de melhorar, viu? Você tá com a pata machucada, mas não se entrega. Você não pode morrer, nós somos amigos. O cavalo falou: mas não tem jeito, eu vou te ajudar. Vai, firma a tua pata aí que você vai ver. Se você melhorar na mente, daqui a pouco você tá bom. O cavalo melhorou, começou a melhorar. 1 semana melhorou, tava mancando menos. 2 semanas melhorou e o porco ajudando. Vai, você vai melhorar. O cavalo ficou bonzinho. E o dono, que já estava preparado para sacrificar o cavalo, chegou um dia, viu o cavalo bom, perfeito, falou: oh, graças a Deus, meu cavalo melhorou. Mas tudo bem, vamos fazer um porco para comemorar. Vamos fazer uma festa, vamos fazer um leitão. Coitado do porco. Ajudou o amigo cavalo e depois se lascou. Quantas vezes você já se prejudicou para ajudar alguém? Quem aqui já se prejudicou para ajudar alguém? Ajudou tanto a pessoa, depois tomou nas costas, depois falou mal de você, mandou sacrificar, a pessoa melhorou, depois deixou você morrer. Nada, nem pro cavalo chegar e falar: ô porco, eu não vou deixar você morrer também. É assim que acontece. E nesses intempéries da vida. Agora eu falei bonito, intempéries, hein? Pastor Éder também é cultura. Você sabe o que é intempéries? São variações da natureza, ventos inesperados. E nessas intempéries em que passamos, muitas vezes a vontade que temos é de desistir. E muitas vezes a gente nós nos tornamos pessoas amargas por isso. Não temos mais paciência com nada, por frustrações que vivemos. Muitas vezes gostamos do lado das pessoas só para chorar, só para falar de problema. E as pessoas não querem ficar do lado de pessoas que só falam de problemas. As pessoas querem que você chegue, ainda mais você dizendo que é de Deus, as pessoas esperam de você que você possa falar. Você tem problemas, mas falar também de solução. Você está pior que a Rede Globo, só está falando do problema, mas não fala da solução. Não fala que existe uma cura, ou não, ou morrer todo mundo. Você crê na cura? Você crê que existe um Deus acima de tudo isso? Você crê que existe um Deus que tem um propósito maior até nessa situação? A minha oração agora antes do culto foi: Senhor, traz o tempo da cura para o país, traz o tempo da cura para o mundo. Porém, cumpra os teus propósitos, cumpra os teus desígnios e nos guarda nesse tempo. Eu não vou pedir para Deus parar, porque às vezes é um propósito de Deus. Faz parte da caminhada, faz parte da jornada. Eu não quero atrasar a minha jornada. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 10. Quem está aí? Quem está entendendo a palavra e está comigo, diga amém aí na live. Diga amém aí. Todo mundo está falando amém aí, Stephanie? Então manda um amém aí. É que tem um delay. Conhece o delay? O delay foi meu vizinho lá em Santo Amaro. Tinha uma Brasília. Me emprestou a garagem para fazer minha festa de aniversário. Vocês não sabem? É verdade. Tinha um vizinho chamado Delay. E aí na festa de aniversário, os meus primos todos pularam o muro. Eu fui pular, arrebentei, fui pro hospital no dia do meu aniversário. Tenho uns pontos até hoje na testa. Só faz parte da jornada, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Todo mundo achou? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Todos passaram pelo mar,
tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por qual ficaram prostrados no deserto. Versículo 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pela mordida das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas que lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre que os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Queridos, aqui Paulo está falando para os coríntios sobre o povo de Israel que foi escravo no Egito e foi liberto do Egito por Moisés, você sabe da história. E quando eles vão sair do Egito, começa uma jornada de Deus na vida deles. Eles encontram um propósito, e o propósito era ir para o deserto, adorar a Deus, e depois do deserto teria a terra prometida, que Deus tinha prometido lá atrás para Abraão. Então essa jornada fazia parte de uma outra jornada, que foi uma jornada de Abraão, e que Deus prometeu uma terra prometida para ele, que agora, através desse povo, Deus queria cumprir essa promessa na vida de Abraão, e esse povo seria abençoado pelo que Abraão já tinha feito lá no passado, porque Deus não se esquece das suas promessas. Porém, depois de 430 anos escravos, eles estavam com a mente dominados, a mente deles agora era uma mente de escravo. Então Deus permite que a jornada deles, que tinham dois caminhos para eles irem para a terra prometida. Um caminho demorava um mês, e o outro caminho, um caminho demorava uma semana, e o outro caminho demorava um mês. Deus levou eles pelo caminho de um mês. Para quê? Para que aquele caminho de um mês pudesse tirar, destravar a mente de escravo que eles tinham, e eles pudessem conhecer agora a lei de Deus, os novos valores, a nova vida que Deus tinha, porque eles estavam culturalmente comprometidos pelo Egito. Eles tinham que tirar o Egito de dentro deles. Eles saem do Egito, mas o grande desafio agora era tirar o Egito de dentro deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito estava neles. E o deserto era para tirar o Egito deles. É como aquela pessoa que bebe e ela precisa de um tratamento. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que tirar dela, tirar do organismo dela tudo aquilo que é o vício que está nela. Senão ela não para. Os primeiros dias de um viciado é muito difícil. São os piores dias, porque você tem que tirar todo aquele vício, tudo aquilo que eu fazia antes, não faço mais. Assim era a cultura do povo de Israel, que estava escravo no Egito 430 anos. Então agora eles teriam que aprender, eles não seriam mais escravos de Faraó, eles teriam que aprender a esperar em Deus, eles teriam que aprender a confiar em Deus, eles teriam que aprender a se santificar, não viver mais uma vida promíscua do Egito, porque no Egito não tinha valores, porque no Egito não tinha a lei de Deus, não tinha temor a Deus, não podiam agora mais praticar idolatria, ter vários deuses, porque no Egito eles tinham vários deuses. Agora eles teriam que confiar em um só Deus, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que cuidaria deles ali, trataria e ensinaria eles para que eles pudessem completar a jornada até a Terra Prometida. O grande problema é que no meio do caminho, quando falta comida, pronto. Deus já não prestava, Moisés já não prestava, já queriam voltar para o Egito toda hora, queriam voltar para o Egito toda hora, queriam voltar quem eram antes, mesmo sofrendo no Egito, mesmo sabendo que o Egito produziria escravidão, queriam voltar para o Egito. Deus manda pão do céu. Quando dá sede, não tem água. Eles começam a murmurar. Deus manda água através da rocha, sai a água da rocha para eles beberem. Mas saía exatamente o que eles precisavam.
Por os próximos dias, eles teriam que confiar que Deus mandaria de novo. Mas eles não confiavam. Cada vez que batia fome, eles blasfemavam contra Deus. Cada vez que eles ficavam com sede, eles queriam voltar para o Egito. Ficavam falando mal de Moisés. A própria família de Moisés falando mal de Moisés. Miriam, chega um momento que ela se sente, só porque ela é da família, ela se sente como Moisés e fala: se Deus fala com meu irmão Moisés, vai falar comigo diretamente também, nós precisamos de Moisés. Ou seja, não respeita a autoridade. Como no Egito, eles eram obrigados a obedecer Faraó, e agora eles tinham a liberdade e não obedeciam um homem que entregou a sua vida para guiá-los e para sair daquela escravidão. Então você vê, Miriam fica leprosa pela rebeldia dela, porque ela se levanta contra o ungido de Deus. Ela não entende princípio de autoridade. Tudo isso no deserto eles teriam que aprender, só que eles não aprenderam. A jornada deles começou a ficar demorada por causa desses pecados. A jornada deles começou a ficar demorada por causa que eles estavam atrasando através das suas blasfêmias, através das suas reclamações, através das suas desconfianças, através da sua rebeldia, através das suas orgias, através das suas bebedeiras, através do bezerro que eles fizeram no meio do deserto e começaram a adorar o bezerro. Cada vez que eles iam pecando, mais demorava para eles completarem a jornada que Deus tinha, a viagem que ia durar um mês. Sabe quanto tempo demorou? 40 anos. E a Bíblia fala que nenhum dos que saíram do Egito entraram na terra prometida, só quem nasceu no deserto, os jovens. Deus não se agradou da maioria deles, porque não entenderam que era uma jornada, não entenderam a disciplina de Deus, não quiseram tirar o Egito de dentro deles, mudar a sua cultura para fazer a vontade de Deus. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, e eles então não ouviam mais a voz de Deus. Quando Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei, eles se corromperam com Coré, Datã e Abirão, 3 homens que se levantaram e começaram a falar que Moisés tinha morrido lá em cima e que Deus não falava com Moisés coisa nenhuma. E quando Moisés desceu, Moisés quebra as primeiras tábuas e Moisés diz para eles que eles não eram dignos da terra prometida, eles não se arrependem, muitos morrem naquele dia com Coré, Datã e Abirão, e alguns permanecem com Moisés. O detalhe de tudo é que até Moisés perdeu a estribeira por causa de influência. E no fim, Moisés também não entra na terra prometida. Não cumpre a jornada. Ou seja, detalhes na nossa vida, certas decisões, vão mostrar se nós estamos preparados para o grande de Deus. Às vezes nós queremos certas mudanças na nossa vida, mas primeiro Deus quer ver uma mudança da nossa parte. Às vezes nós estamos falando: Deus, será que eu não mereço receber uma bênção? Será que eu não mereço aquilo que o Senhor tem? Por que todo mundo é abençoado e eu não sou? Se abra e entenda o tempo do tratamento de Deus. Se abra e entenda que Deus está permitindo e provando o seu coração. Ah, pastor, mas eu não estou aguentando essa luta. Deus, Ele não nos dá uma luta maior do que nós possamos suportar. Todas as vezes que eu volto para o pecado, eu estou atrasando a minha jornada. Todas as vezes que eu murmuro, eu estou atrasando a minha jornada. Todas as vezes que uma hora estou firme com Deus, eu sou inconstante, daqui a pouco eu não estou mais firme com Deus, eu estou atrasando a minha jornada. Deus falou, sabe por que eu preparei essa palavra para hoje? Porque Deus falou para mim que tem muita gente que está travada na sua vida, não vai nem para frente e nem para trás. Deus falou para mim que tem muita gente que se sente como se a vida não tivesse andando. E Deus falou para mim: fala que eu tenho uma jornada, mas essa jornada é necessário passos espirituais. O que pode fazer a tua vida então desbloquear? O que pode fazer então a tua caminhada ser uma caminhada de vitórias e você chegar onde Deus escreveu para você antes de você ter nascido? Você dar passos espirituais. Josué andou e trilhou, infelizmente sofreu, o justo sofreu pelos pecadores. Josué andou com eles os mesmos 40 anos. Caleb andou com eles
os mesmos 40 anos, só que eles deram passos espirituais, eles foram fiéis até o fim, e eles entraram na terra prometida, cumpriram a jornada, porque foram diferentes. Então, para você cumprir a tua jornada e ter êxito na tua jornada, como nós começamos em 1 Coríntios 9, onde nós lemos 24 até o 27, que fala que um atleta não é coroado, os que correm no estádio não são coroados se não tomarem cuidado com os detalhes, eles não receberão o prêmio. Assim nós também, se nós queremos uma jornada abençoada, se nós queremos uma jornada de sucesso, nós precisamos correr de maneira tal, tomar cuidado com os detalhes de tal maneira, com as nossas decisões, passos espirituais, fazer a vontade de Deus todos os dias, andar no Espírito, estar firme com Deus, tirar a cultura desse mundo da nossa vida e deixar Deus mudar para que a gente possa viver o excelente que Deus tem para a nossa vida. E aí a tua vida, com passos espirituais, elas vão começar a avançar. E eu quero profetizar em nome de Jesus, quem me assiste, que a tua vida a partir de hoje vai começar a avançar, porque você vai entender essa palavra, você vai dizer: Senhor, obrigado por essa palavra. Se há uma jornada para eu cumprir, eu quero dar passos a partir de hoje. Eu não quero ficar como o povo de Israel, que deu volta no deserto 40 anos rodando, não chegava a lugar nenhum, 40 anos sem crescer, 40 anos porque desobedeceram, porque foram rebeldes, 40 anos porque não tiraram de si o Egito. Deus queria que eles tirassem totalmente o Egito. Tira a cultura do Egito, tira os valores do Egito, até valores da tua infância que eram do Egito, tira. Deus tem coisa nova, começa a ouvir a voz de Deus, e aí a tua vida vai ter sentido, e aí você vai encontrar com o teu propósito, e aí você vai encontrar com a felicidade que Deus preparou desde o dia do teu nascimento. Deus não errou, Deus ainda tem um propósito contigo. Mas hoje se abre para dar passos de obediência, passos de decisões espirituais, passos que possam realmente mudar a tua vida, e aí sim você vai receber de Deus o galardão, a recompensa. E aí quando chegar lá no dia da terra prometida, você vai dizer: valeu a pena, Senhor. Aleluia! E quando a tua jornada é cumprida, eu quero deixar aqui 2 versículos para você. Aliás, 3 versículos. Quando a tua jornada é cumprida, você vai além. Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais. Quem desobedece, quem não faz a vontade de Deus, quem se precipita, quem toma decisões erradas, perde, paralisa, fica para trás e morre. Mas quem aceita o chamado, quem renuncia para fazer a vontade de Deus, quem muda os seus valores, quem tem intimidade com o Senhor, ele não vive somente a jornada que foi escrita quando Deus escreveu, mas Deus começa a acrescentar nessa jornada, Deus começa a acrescentar nessa história, até o que eu não achei que eu ia viver, eu começo a viver. Deus começa a me levantar a patamares que eu nunca imaginei estar. Deus começa a me usar de uma forma que eu nunca fui usado, e eu quero profetizar que isso vai acontecer na tua vida. Quando você pede coisas que não recebe, quando você encontrar com o teu propósito, quando você encontrar com a tua jornada, você vai pedir e não vai receber só o que pediu, mas além do que você pediu. 1 Coríntios 2:9, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu quero declarar em nome de Jesus: o que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem. Se hoje você encontrar com o teu propósito, encontrar com a tua jornada, encontrar com a tua chamada, encontrar em nome de Jesus para aquilo que Deus quer da tua vida, não mais o que você quer, mas o que Deus quer. Não seja feito o que eu quero, mas seja feito o que tu queres. Quando você pensar mais no coletivo e pensar menos no individual, quando você pensar mais no próximo e pensar menos na tua família, então a luz resplandecerá na tua vida e Deus acrescentará, haverá bênção na tua família, a tua descendência vai reinar, a tua posteridade será bem sucedida, abençoada em nome de Jesus. Aleluia! E você vai desfrutar do bem do Senhor na terra dos viventes. A palavra é tão maravilhosa. Eu e a Fran, a gente está assistindo a série Davi, aquela que passou na Record. Eu aconselho você a assistir, muito bem feita, muito bem produzida. E tem uma parte ali que Saul perdeu o reino. Você sabe que Saul perdeu o reino porque ele não soube ser fiel na jornada que Deus tinha para ele, que Deus tinha prometido para ele que a descendência dele nunca ia deixar de reinar se ele obedecesse.
mas no meio do caminho ele também não agradou a Deus, tomou decisões precipitadas, tomou decisões erradas, foi assolado por um espírito maligno, a vida dele não andou, morreu na guerra e viu os filhos morrerem. Tem um determinado momento que Deus fala, chega, Deus vai dando oportunidade, mas chega um momento que Deus vê que aquela jornada não ia ser uma jornada que nasceu no coração de Deus. Saul, ele perde tudo. E Deus levanta um outro homem, que foi Davi, e fala, esse vai reinar, porque esse é um rei que eu levanto segundo o meu coração, um homem que me agrada. Esse vai cumprir os meus propósitos, esse vai cumprir a jornada que eu tenho. E Saul tinha tanta inveja de Davi, que em um determinado momento da palavra, fala que ele queria matar Davi. E qual que foi uma das estratégias que ele usou para tentar matar Davi? 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 27, fala que Saul manda, não coloca ainda não, fala que Saul manda Davi trazer 100 prepúcios de filisteus. Eu até dei uma risada. Falou, o que é prepúcio? Aí eu vou ensinar para ela o que é prepúcio. Que é aquela carninha, né? Do órgão masculino, no órgão genital masculino e tudo mais. Você imagina, para você pegar o prepúcio de alguém, você tem que matar essa pessoa. E Saul fala, vai pra guerra e me traz 100 prepúcios, aí você casa com a minha filha. Olha o que ele queria fazer, ele queria matar Davi. Davi era tão ungido por Deus, que Davi foi e aceitou o desafio. Eu não aceitaria. Mas Davi era tão ungido, tão decidido, tinha tanta fé, que Davi falou, amém, eu vou lá. E a Bíblia fala que ele não traz 100 prepúcios, ele traz 200 prepúcios. Ele mata 200 filisteus e traz 200 prepúcios. Se 100 já era difícil, imagina 200. Mas quando eu tenho a unção de Deus, quando eu estou na direção de Deus, pode ser algo impossível. Satanás pode me testar e falar, agora ele morre. Eu vou ser igual o gato, vou ter 7 vidas. Eu vou fazer as coisas mais difíceis e ninguém vai acreditar. Como tem gente que falava assim, pastor não vai conseguir mudar, não vai conseguir fazer a reforma. Como eu, muitas vezes, olhei para a grandeza desse lugar e falei, não vai dar. Como muita gente duvidou e ainda duvida. Só que se Deus está conosco, nós vamos trazer 200 prepúcios. Põe aí agora, 1 Samuel 18, 27. 1 Samuel 18, 27, já estamos terminando. Quem está comigo aí? Na live, diga amém. Quem está sendo abençoado por essa palavra? Diga amém. Que nós vamos orar, tua vida está travada, vai começar a andar. 1 Samuel 18, 27. E dispôs-se Davi, partiu com seus homens e ferindo entre os filisteus 200 homens, e trouxe os seus prepúcios e os entregou todos para o rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Aleluia! Oh, reba cantarás. É assim, quando eu estou na vontade de Deus, eu vivo o dobro, eu vivo além, eu vivo o que eu não imaginei, eu vivo o sobrenatural. Churri, manabassuri, cantarabalás. Sabe outra coisa que eu achei interessante também nesses dias que Deus tem nos ministrado, como Davi? Olha a história de Davi. Davi, ele é conhecido pelo quê? Ele derruba o gigante filisteu Golias. A primeira luta, ele derruba o filisteu. Depois ele vence os filisteus muitas outras vezes. Depois ele vai e arranca 200 prepúcios de filisteu. Pensa se os filisteus gostavam de Davi. E chega um determinado momento em que Davi, você sabe da história, ele se finge de louco para não morrer na mão dos filisteus. E em seguida, Saul queria matar Davi. E os filisteus não gostavam de Davi. Sabe o que Davi faz? Davi vai lá falar com o rei Aquis, que era o rei dos filisteus. E fala assim, rei Aquis, se o senhor deixar, eu vou ser seu guerreiro. Eu vou lutar pelo povo filisteu. Aquis queria matar Davi. Você lembra que você arrancou 200 prepúcios? Você lembra que você matou o meu melhor herói, que era Golias? Você acha que eu vou deixar você vivo? Mas eu não sei o que aconteceu ali, que Deus amoleceu o coração de Aquis. E Aquis não matou Davi e falou, pode morar aqui que você vai ser meu guerreiro. Sabe por quê? Porque quando eu estou servindo a Deus e estou no propósito, até o que era impossível acontece. Até aquilo que muitas vezes seria a morte se torna a vida. Sabe o que a Bíblia fala para terminar agora mesmo? Provérbios 16, 7. Provérbios 16, 7. Olha que interessante. Provérbios, quem está comigo aí, diga amém. Provérbios 16, 7. Põe na tela aí. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles
até os seus inimigos. Vou repetir. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, leia comigo, este reconcilia com eles até os seus inimigos. Ou seja, até quem é meu inimigo, quando eu estou fazendo a vontade de Deus, se torna meu amigo. Se for da vontade de Deus, se for para um livramento, se for para um plano maior. Riba cantaraba súria. E eu sei que em nome de Jesus Deus está falando comigo aqui agora. Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que agradam a Deus, daqueles que amam a Deus, dos quais encontram o seu propósito, dos quais encontram a sua jornada. Se eu fosse você, eu ficava de pé na tua cadeira agora. Se eu fosse você, eu ficava de pé no teu sofá agora. Porque eu sei que o Espírito de Deus vai descer sobre muitas pessoas que vão começar a andar na jornada, que vão começar a cumprir o propósito, que vão entender hoje a sua missão, que vão entender hoje o próximo passo, e a tua vida que estava travada. E volta a dizer que Deus falou que a vida de muitos estavam travadas, mas estão sendo liberadas agora pelo plano maior, pelo plano melhor que Deus tem sobre a tua vida. Shurikantarabas, Surikantarabas. Visita cada um que me assiste agora, cada um que está nas suas casas e ouviram essa palavra, oh Deus, e que hoje entende que faz parte, até o sofrimento faz parte. O sofrimento que não entendemos hoje se cumprirá, vai fazer sentido amanhã. Até os dias difíceis fazem parte para encaixar o quebra-cabeça no futuro. Se eu não passasse por tudo que eu passei, eu não estaria aqui. Mas agora eu preciso ser sábio, eu preciso tomar decisões com maturidade. Porque chega uma hora que não dá mais para errar. Chega uma hora que ou nós vamos avançar ou vamos morrer no deserto. E Deus hoje está abrindo os teus olhos para que você não venha morrer no deserto, para que você possa ir além, para que você possa começar a viver o plano melhor, para que você possa começar a viver o plano perfeito, para que você possa falar: Deus, eu não quero só, eu vou entrar no teu propósito. Deus está falando comigo que tem gente, ó, que se ele fizer assim, ó, um estalar de dedos, ele muda o teu casamento. No estalar de dedos ele muda a tua família. No estalar de dedos ele te cura dessa enfermidade. Só basta você abrir o teu coração e se entregar para o Senhor e se render. Se tem alguém que hoje quer entregar sua vida para Jesus, coloca a mão no seu coração, você na tua casa agora, e fala assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego meu coração, na tua presença, perdoa os meus pecados. Você estava andando fora da tua vontade. Eu quero hoje mudar de direção. Eu não quero mais andar conforme os meus pensamentos, em meu próprio benefício, e só pensar na minha satisfação. Mas eu quero fazer a tua vontade. Jesus, entra no meu coração e seja o único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, e que de lá não saia nunca mais. Você que fez essa oração, hoje o Senhor muda a tua vida, a tua história. Hoje o Senhor te recebe, o teu nome foi escrito no livro da vida. Que você possa ficar online conosco, enquanto não pode ter culto na igreja, mas quando a igreja puder ter culto, você vai vir aqui. E nós vamos te receber de braços abertos, porque Deus está começando uma jornada hoje, em meio a essa pandemia, em meio a esse tempo tão difícil. A tua jornada começa hoje. E se você atender o chamado de Deus, você vai além do que aquilo que você sempre imaginou, que você nunca imaginou. Você vai além, porque Deus tem preparado para a tua vida sonhos maiores, em nome de Jesus. Agora, você que está comigo, que você que já fez essa oração, e você que está comigo, fala assim comigo: Senhor, o quanto eu já caminhei, e eu suportei pelo propósito. Não me deixe esmurecer. Me ajuda a entender o sofrimento que eu passo hoje. A espera não pode matar a esperança. Aquele que prometeu é fiel. Eu sei que muitas vezes tem sido difícil, Senhor. Mas eu não vou vacilar. Mas eu não vou ceder. Eu vou continuar confiando. Eu vou dar passos espirituais para fazer a tua vontade. Para que a tua vontade ela venha se cumprir. Eu quero ir além, Senhor. Eu quero ir além, Senhor. Aleluia. Ore na tua casa. Ore na tua casa. Ore na tua casa.
Quem está em casa começa a orar. Quem está em casa começa a se quebrantar. Porque eu vejo Deus agindo em situações impossíveis. Eu vejo Deus destravando os teus pés para você avançar. Eu vejo Deus falando para você, você pode mais. Você pode aguentar, você pode entender que é um caminho, é uma caminhada, é uma jornada. Oh, aleluia. Ir além dos meus limites e buscar tua face. Te adorar e te adorar. Ir além dos meus limites e buscar tua face e te adorar e te adorar. Ir além dos meus limites e buscar tua face e te adorar e te adorar. Tu és santo, tu és digno, exaltado, adorado. Tu és santo, tu és digno, exaltado, Adorado. Vem os meus limites e não há outro nome no céu e na terra. que se compare a ti. E não há outro nome. E não há outro nome. E não há outro nome nos céus e na terra que se compare a ti. Declara, declara. Tua face te adorará e te adorará. Ir além dos meus limites e buscar